Meu nome é Thaís Mateus, sou da Matê Consultoria Materna. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre a cesárea, sobre a hospitalização dos partos e um pouquinho de história. Por que é importante a gente entender a história? Para entender como que nós chegamos às taxas de 55% de cesáreas aqui no Brasil. Eu acredito que é importante a gente conhecer a história para a gente entender um pouco como que a gente chegou até aqui e o que a gente precisa fazer para mudar um pouco esse cenário, tá? Então vamos lá. Eu amo história, então trouxe um pouquinho do que eu aprendi no curso também, né, de doula, em relação a esse assunto, tá? Então, até o século XIX, mais ou menos, os partos, eles eram domiciliares e era um ambiente muito feminino, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram uma série que chama Call the Midwife, Chame a Parteira, né? Ela se passa na Inglaterra e ela é baseada nos diários de uma parteira. E é muito interessante porque a gente vê exatamente essa transição, né? São, se não me engano, 5 ou 6 temporadas e a gente vai vendo exatamente essa transição. Então, antes, os partos eram domiciliares e não podia, o marido nem podia entrar. Era um absurdo o marido acompanhar o parto. E como que isso mudou, né? Como que hoje a gente vê que o diferente é parir em casa e o comum é parir no hospital. E por que isso, né? Essa alteração tem tudo a ver com a abertura das faculdades de medicina e a necessidade desses estudantes de estudarem os corpos, o funcionamento dos corpos. E aí a gente entra em outra questão que é impossível não trazer aqui, que é sobre a institucionalização dos corpos femininos, principalmente, né? Até hoje, né? Por que a gente vê muito mais casos de violência contra a mulher, de violências sexuais, de violências de todos os tipos, né? Por que a gente vê todas as questões que a gente fala tanto, né? Sobre o tratamento da sociedade em relação à mulher. Então, é um pouco óbvio até saber por que o corpo feminino foi escolhido para ser objeto de estudo desses médicos, né? Até porque existia uma crença também de que, uma crença não necessariamente aberta, falada, consciente, mas que o bom era ser homem, né? Então o certo era ser homem. E o corpo feminino, ele era feminino porque tinha algo errado, porque algo tinha dado errado na gestação, né? Então o bom é quando tinha um filho homem. Então tudo isso está interligado, né? E aí, desde o século XVIII, a medicina já começou a se voltar para o organismo feminino e estudar toda a parte de ginecologia, obstetrícia e também desenvolver intervenções relacionadas ao corpo feminino. Então, por que se foi criada a pílula, né? Por que não um contraceptivo masculino? Enfim, são muitas questões que eu não vou me delongar e me detalhar aqui, porque realmente são, a gente entra em muitos assuntos até controversos, né? E eu quero me ater aqui à questão histórica da hospitalização dos partos. Bom, então, no século XIX, os médicos, eles já tinham se colocado numa posição de detentores do saber, né? E que a gente vê ainda até hoje com bastante frequência de que os médicos sabem tudo, eles sempre sabem o que é melhor pra gente, o que é melhor para os nossos corpos, né? Então, principalmente para corpos femininos, para organismos femininos, para o parto, para o nascimento, tinha-se muito essa crença, né, de que realmente o médico
era aquele que sabia mais, sabia o que era melhor para aquela mãe, para aquele bebê. E claro que eles precisavam treinar, né? Eles precisavam, os médicos, os estudantes, eles precisavam praticar todas as intervenções que eles tinham aprendido na faculdade. E aí tinha, né, essa questão do domínio sobre, uma relação de domínio sobre o corpo feminino, porque se o médico ele sabia sempre o que era melhor, e se o corpo da mulher era defeituoso, então essas crenças estão interligadas para que todas essas intervenções tenham sido criadas, principalmente em relação aos corpos femininos. E aí há uma institucionalização dos partos, né, principalmente por conta dessa questão dos médicos precisarem treinar. Há uma institucionalização dos partos e para isso também é necessário que se tivessem objetos de estudo passivos, submissos, né? Então por isso que nós vemos as mulheres deitadas, numa posição em que fica mais fácil para o médico trabalhar, né, que é a posição de litotomia, né, e cada vez mais um distanciamento desse saber natural, da intuição feminina, né, elas perdem o contato com a capacidade que os seus próprios corpos têm. E nesse seriado a gente consegue perceber muito bem isso, e a gente consegue perceber a inversão, né? Conforme os partos vão ficando hospitalizados, né? Conforme vai se aumentando a quantidade de partos dentro do hospital, há um convencimento, né, de que ali seria mais seguro, né, para a mulher. Há também a questão, né, das mulheres com vários filhos, então muito cansadas já, e ali elas tinham um descanso, né, dos outros filhos no final da gestação. O médico que sabe o que é melhor para a mulher, a melhor posição, a melhor forma. E tudo isso vai chegando até o cenário que a gente tem hoje. Se nega o direito de privacidade da mulher, se nega a autonomia da mulher, escolher como que ela quer e o que ela quer, se separa da família porque não existia mais aquele ambiente feminino em que as mães participavam, né, que estava ali a mãe, a irmã, a prima, enfim, todas as mulheres ali apoiando o nascimento desse bebê. E principalmente se submete essa mulher no momento de tanta fragilidade, se submete essa mulher a rotinas, a regras, né, hospitalares e a práticas intervencionistas padrão. Então, assim, independente do histórico, da idade, do que está acontecendo com essa mulher, a gente vai ter um sorinho, né, a ocitocina ali pingando, vai ter tal jeito de parir em tal posição. E até hoje a gente observa isso. Se a gente for perceber que, por exemplo, agora a banqueta é uma febre, todo mundo quer parto na banqueta, mas às vezes a banqueta não vai ser o melhor para aquela mulher, ou então não vai ser o melhor naquele momento do parto daquela mulher. Então, todas essas intervenções muito padrão, elas têm que ser repensadas, né? Aquele médico que usa analgesia para todos os partos, mas aquela mulher precisa dessa analgesia. Então tudo isso tem que ser repensado e tem que ser combatido de certa forma, né? E hoje a gente vê um pouco essa regressão, de certa forma, em que a gente busca conhecer melhor e ter um parto mais natural, um parto que a gente volta ali às nossas origens, até da questão do mamífero, né? Não só do humanizado, né? Mas como Michel Odan fala, né? Do mamiferizar. Então a gente já começa a perceber essa alteração, e eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo. Então, se você gostou de saber um pouco da história do parto e da hospitalização dos partos, deixa aqui sua curtida e acompanhe o próximo vídeo para saber como que a gente termina e o que a gente pode fazer para alterar um pouco aí esse cenário
dos partos aqui no Brasil. Até mais!